E aí, gente, bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai desmistificar um daqueles temas que dão calafrios na maioria dos estudantes de gramática, mas que, na real, é fascinante quando você enxerga do jeito certo, o famoso período composto. Então, bora mergulhar nisso e entender exatamente como essas orações conversam dentro de um texto. Quando a gente transforma as regras em uma lógica visual, aquele medo inicial some e tudo fica muito mais claro. O nosso roteiro de hoje está dividido assim. Primeiro, a dinâmica do período composto. Depois, coordenação com sua independência total. A subordinação e a relação de dependência. Um foco especial nas orações substantivas e, para fechar, pegadinhas e o nosso resumo final. Parte 1. A dinâmica do período composto e as relações de orações. Olha só, o período composto é basicamente sobre relacionamentos. Pensa nisso como a história de dois tipos de relacionamentos. O segredo é observar como as pecinhas de uma frase interagem, se apoiam ou simplesmente existem ali lado a lado. Aqui do lado esquerdo a gente tem a coordenação. Imagina colegas de quarto dividindo um apartamento. Eles até dividem o mesmo espaço, mas são super independentes, pagam as próprias contas e vivem de boa sozinhos. Já do lado direito a gente tem a subordinação. Aqui o papo muda. É tipo uma relação entre pais e filhos pequenos. Rola uma dependência vital, sabe? Um lado simplesmente não consegue existir direito ou com segurança sem o outro. Então, guarda isso no coração. Coordenação é independência e subordinação é dependência. É super recomendado ancorar isso na memória porque essa é literalmente a chave mestra, para não travar mais. Qualquer dúvida que bater no meio de uma análise sintática é só voltar para esse princípio simples. Parte 2. Coordenação e a independência total. Voltando para a nossa história dos colegas de quarto, vamos ver a prova visual dessa independência. Olha esse exemplo. Ele estudou e passou. Se a gente quebrar isso em dois passos, o passo 1 é ele estudou, o passo 2 é ele passou. As duas metades fazem total sentido sozinhas. Se alguém chega numa sala e solta do nada, ele estudou. Beleza, a mensagem está completinha ali. Elas moram juntas na mesma frase, mas não precisam uma da outra. E aqui mora uma pegadinha muito clássica de prova. As coordenadas podem aparecer de dois jeitos diferentes. Do lado esquerdo, temos a assindética, que é quando as orações se ligam só por vírgulas, sem nenhuma palavra fazendo a ponte, tipo chegou, sentou, começou a estudar. Do lado direito, a sindética, que usa uma conjunção para fazer essa ligação. A regra de ouro é bem direta. Sem conjunção, é assindética. Com conjunção, é sindética. Essas sindéticas vêm em 5 sabores básicos, digamos assim. Tem a aditiva, usando o famoso e, a adversativa, dando aquela ideia de oposição com o mais, a alternativa, indicando uma escolha com ou, a conclusiva, puxando um logo, e a explicativa com porquê. Mas olha, essas palavras estão aí só para dar um tempero e uma direção no texto. Lembra da regra, elas adicionam sabor, mas não criam dependência. Parte 3. Subordinação e a relação de dependência. Agora a coisa muda de figura. Diferente dos colegas de quarto, aqui a gente entra na vibe de pais e filhos, onde uma oração simplesmente desmorona sem o apoio da outra. Na coluna da esquerda, a oração principal está lá. Ele disse. Na da direita vem a oração subordinada. Que estudaria? Imagina chegar no meio de uma conversa e soltar só um que estudaria. Ia todo mundo ficar com cara de ponto de interrogação, né? Essa segunda parte precisa desesperadamente da primeira para ter o sentido completo. É uma submissão estrutural total. Parte 4. Foco nas orações substantivas. A gente precisa dar um zoom nas subordinadas substantivas, porque as bancas amam cobrar isso. O truque mágico é o seguinte: elas pegam o trabalho de um substantivo comum na frase e fazem igualzinho. Elas normalmente chegam meio disfarçadas, sendo puxadas pelas palavras que ou se. Imagina pegar um substantivo como a verdade e trocar pela oração inteira, que ele viria. É exatamente o mesmo papel, só que vestindo uma roupa diferente. Para deixar isso super cristalino, vamos dissecar esses tipos na tela. Na primeira linha, é necessário é a principal. E o que é necessário? Que estude. Essa parte está servindo de sujeito, então chamamos de subjetiva. Já embaixo, ele disse pede um complemento direto. Ele disse o quê? Que viria. Então essa oração dependente vira o nosso objeto direto. Dá para ver perfeitamente a dependência entre a coluna principal e a subordinada. Seguindo em frente, agora a gente tem ele gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Então a subordinada de que o ajudem funciona como objeto indireto. Logo abaixo,
tenho certeza. A palavra certeza pede um complemento. Certeza de que. De que ele vem. Isso faz dela um complemento nominal. E aqui vai um alerta importantíssimo. Fiquem de olhos bem abertos com essas preposições ligando as colunas. Elas são as grandes cascas de banana que as bancas jogam para a galera escorregar. Para fechar o mapa visual das substantivas, dá uma olhada na predicativa. O problema é, com o verbo de ligação ali, seguido de que ele não estudou, qualificando o sujeito lá de trás. E, por fim, a apositiva. Só quero uma coisa. Parece que acabou ali, mas logo depois dos 2 pontos vem a explicação do que é essa coisa, que você passe. E com isso a gente fecha todas as fantasias que uma oração pode usar para fingir que é um substantivo. Parte 5, pegadinhas e o nosso resumo final. Olha, quem faz prova adora testar os limites com os truquezinhos bem específicos. Vê só como um minúsculo sinal de pontuação muda toda a história. Nas orações subordinadas adjetivas, o lado esquerdo mostra que não ter vírgula significa restrição. Os alunos que estudam passam. Significa que é uma parcela só os que estudam é que passam. Mas no lado direito, quando você bota vírgula, a coisa vira uma explicação geral. Os alunos que estudam passam. Agora isso quer dizer que absolutamente todos os alunos estudam e todos eles passam. A vírgula literalmente muda a verdade dos fatos na frase. E não dá para esquecer das subordinadas adverbiais, que fazem o papel dos advérbios, mostrando as circunstâncias. A lista é gigantesca, vai de causal até proporcional. Mas independentemente de indicarem tempo, tipo quando ele saiu, ou uma condição, tipo se ele estudar, a característica essencial está sempre lá. Todas elas carregam aquela dependência absurda da oração principal. O que nos traz para a nossa tabela mestre de resumo. Aqui a gente amarra o panorama todo de um jeito bem lógico. Lá no topo fica a grande divisão, coordenação com a sua independência total de um lado, contra a subordinação e a sua relação de dependência do outro. Abaixo disso, a gente tem os exemplos práticos, passando pelas substantivas, as adjetivas e o famoso truque da vírgula até chegar nas circunstâncias das adverbiais. Esse é o mapa visual definitivo de tudo que destrinchamos. Só para cimentar o aprendizado de vez, vamos trazer de volta a regra de ouro que segura tudo isso em pé. Coordenação é igual a independência. Subordinação é igual a dependência. Quando a gente internaliza de verdade esse conceito básico, analisar uma frase gigante e complexa vira só um quebra-cabeça gostoso de montar, com regrinhas bem definidas. E eu quero deixar essa reflexão final para todo mundo pensar. A gente viu o poder absurdo da gramática aqui hoje. Se a simples presença de uma vírgula tem força suficiente para alterar quem passa e quem não passa num exame, mudando o sentido completo da frase, imagina só quanto detalhe não fica escondido nas entrelinhas dos textos que a gente lê todo santo dia. A linguagem é um sistema muito engenhoso, e sacar as peças desse mecanismo muda totalmente o jeito que a gente enxerga a comunicação. Continuem caçando essas conexões escondidas por aí.